Ela não fala, não te procura, não manda mensagem, não responde com a mesma intensidade, mas por dentro está em colapso. Por fora, mantém a pose, faz de conta que está tudo bem, mas o que ela sente é ausência, um vazio silencioso, uma dúvida que a corrói, porque de repente você mudou. Você não gritou, você não se afastou com drama, você apenas começou a fazer coisas que ela não esperava, coisas pequenas, mas que carregam um peso brutal, coisas que ela não sabe explicar, mas que gritam para ela o pior dos medos. Ela sente que já te perdeu. E o mais impressionante, você não planejou isso. Não foi um jogo, não foi uma vingança, foi natural, foi consequência do que você se tornou. E é isso que dói mais nela. Perceber que você está indo embora, mesmo estando perto, que você está se afastando, mesmo sorrindo, que você já não está mais tentando. E isso é muito mais devastador do que qualquer discussão. Ela começa a perceber nos seus olhos algo diferente, uma paz que não depende dela, uma clareza que não pede explicação, uma postura que não precisa de justificativa. Você não diz que está mudando, você não anuncia que cansou, você simplesmente age. E é aí que ela sente o impacto, porque o homem que começa a agir com maturidade, com indiferença emocional seletiva, com serenidade inabalável, é o homem que já entendeu que não vale a pena lutar onde não há reciprocidade. E mulheres sentem isso antes mesmo de ouvirem. Elas percebem no ar, no seu tom, no seu corpo. Você começa a falar menos, mas quando fala, há mais verdade. Você começa a olhar diferente, um olhar que não suplica, que não mede o humor dela, que não gira ao redor da aprovação, um olhar que simplesmente observa, que não reage, que não tenta corrigir, que não tenta salvar. E esse tipo de olhar é um espelho que mostra para ela o que ela perdeu, mesmo sem você ter ido embora ainda. Ela começa a perceber que não está mais no centro do seu universo, e isso machuca, porque até então, ela tinha certeza do seu amor, certeza da sua presença, certeza de que, não importa o que fizesse, você estaria lá. Mas agora ela sente outra coisa. Ela sente que se continuar testando, se continuar ignorando, se continuar tratando com frieza, você vai mesmo sair. E pela primeira vez, ela entende que esse risco é real. Mas você não faz drama, não cobra, não se explica. Você apenas muda. Muda o jeito de responder, muda o ritmo das mensagens, muda a disposição para aceitar migalhas, muda a energia. E essa mudança não grita, mas pesa tanto que ela não consegue ignorar. E quanto mais você se alinha com quem você é, mais ela se desalinha emocionalmente. Porque mulheres sentem quando o homem que antes implorava por atenção, agora escolhe o próprio silêncio. E esse silêncio incomoda. Incomoda porque não é vazio, é cheio de significado, cheio de força, cheio de ausência da carência. Você começa a viver, a rir com mais leveza, a ocupar seu tempo com outras coisas, a não depender mais das mensagens dela para validar seu dia. Você volta a ser você. Talvez um você que ela nunca conheceu, um você que não espera, que não se justifica, que não dá voltas para dizer que algo incomoda, que apenas se afasta, que apenas corta, que apenas zera, sem fazer escândalo, sem ameaçar, apenas vai. E é nesse momento que ela percebe o valor que você tinha, o valor que estava disfarçado de paciência, de entrega, de dedicação, mas que agora se manifesta em ausência. Uma ausência viva, uma ausência presente, uma ausência que grita mais alto do que qualquer presença falsa. Ela tenta provocar, tenta te cutucar, tenta chamar sua atenção de maneiras indiretas, mas você não morde mais o anzol. Você aprendeu a diferença entre amor e submissão, entre presença e dependência, entre conexão e prisão emocional. E agora, você está livre. Ainda sente? Sim, mas não se aprisiona mais por isso. E é aí que ela se desespera, porque tudo o que ela fazia com segurança, ignorar, se afastar, esfriar, controlar, agora parece uma faca de dois gumes. Ela percebe que a cada vez que se impõe de forma fria, você recua com elegância, e isso quebra ela, porque ela entende que perdeu o domínio, que o jogo virou, que você está no controle, não dela, mas de si mesmo.
E quando um homem retoma o controle de si, a mulher sente, não como ameaça, mas como perda, como ausência do espelho emocional que alimentava a vaidade dela, como o fim do ciclo onde ela era a certeza e você a dúvida. Agora ela é quem vive com medo, ela é quem pensa demais, ela é quem se pergunta onde errou. E você apenas segue. Ela passa a se lembrar dos detalhes, do seu jeito de ouvir, do seu silêncio quando algo doía, do seu cuidado nas pequenas coisas. E chora. Chora porque agora entende. Entende que aquilo que parecia garantido era raro, que aquilo que parecia normal era valioso, que aquilo que ela testou era exatamente o que a sustentava emocionalmente. Mas agora é tarde, ou quase, porque o homem que faz uma mulher sentir que já o perdeu é o homem que, na maioria das vezes, só volta se ela se reinventar, se ela descer do orgulho, se ela parar de jogar, se ela reconhecer, sem máscaras, sem frases prontas, sem manipulação. E isso, para muitas, é difícil demais, porque elas foram treinadas para serem desejadas, não para correrem atrás. Mas você não espera mais isso, porque agora você entendeu o que vale, entendeu o que quer, entendeu o que não negocia. Você não está mais em busca de aceitação, você está em busca de verdade, de reciprocidade, de presença. E se ela quiser fazer parte disso, terá que vir inteira, porque pela primeira vez, você não aceita menos. Ela sente o impacto da sua ausência mesmo quando você está na mesma sala. Sente a distância mesmo quando você sorri. Porque o que conecta dois seres humanos não é proximidade física, é a energia que circula entre eles. E a sua energia, que antes girava ao redor dela, agora gira ao redor da sua própria paz. Você não deixou de amar, mas deixou de aceitar viver desequilibrado em nome de um amor que só você sustentava. E isso muda tudo. Você começa a dizer não com mais frequência. Não a um encontro em cima da hora. Não a um convite que vem sem esforço. Não a uma mensagem seca que tenta manter você como reserva emocional. Você diz não com a calma de quem não está reagindo. Está apenas escolhendo. E mulheres sentem o peso do não de um homem que antes dizia sim a tudo. É o tipo de recusa que não grita, não fere, não acusa, mas que se instala como um espelho doloroso. Ela percebe que o problema não era você ser demais, era ela dar de menos. Ela passa a viver em estado de dúvida. Começa a se perguntar, por que você está diferente? Por que não pergunta mais onde ela vai? Por que não tenta mais resolver as crises? Por que não corre mais atrás dos silêncios? E essa ausência de movimento emocional seu começa a deixá-la inquieta, porque você se tornou espelho daquilo que ela foi por muito tempo, fria, distante, previsível. Só que agora é diferente, porque você não está fazendo isso por joguinho. Você está fazendo isso porque acordou, porque cansou de ser o único presente. E quando um homem se retira com dignidade, a mulher sente como um terremoto interno. Ela tenta manter a aparência, sai, posta, sorri, mas por dentro está em alerta, porque toda mulher sente quando o homem que antes a colocava no centro, agora se tornou seu próprio centro. E isso a assusta, porque ela sabe. É muito mais difícil conquistar de novo um homem que se reergueu do que manter um homem que ainda se arrasta. Você para de justificar os próprios sentimentos. Não se desculpa mais por ter limites. Não engole mais provocações em nome da harmonia. Você não busca mais ser compreendido. Você exige ser respeitado. E esse respeito não é imposto. Ele é irradiado. Ele surge na sua voz firme, no seu olhar que não cede, no seu silêncio que não pesa, mas ensina. Ela tenta te entender. Tenta decifrar onde foi que perdeu você. Tenta se lembrar da última vez em que você realmente parecia vulnerável. Mas já não encontra, porque você não apagou sua sensibilidade. Apenas parou de usá-la como moeda de troca. Agora, você sente, mas não se vende. Você ama, mas não se entrega a qualquer custo. E isso te dá uma força que ela não sabe lidar. Ela começa a imaginar você com outra. Não porque você esteja flertando, mas porque você parece mais leve, mais centrado, mais sorridente. E a mente dela, treinada para buscar segurança, começa a criar imagens. E essas imagens, mesmo que não reais, são devastadoras. Porque ela sabe o homem que você é, sabe o que você carrega, sabe o tipo de presença que você oferece.
E a simples possibilidade de outra mulher receber isso a corrói por dentro. Mas você não está fazendo isso por vingança. Você está apenas vivendo. Você está voltando para si. Está redescobrindo hobbies. Está rindo sem olhar o celular. Está dormindo em paz. Está caminhando com mais leveza. E tudo isso sem precisar que ela veja, sem querer provocar. Porque você já entendeu que o melhor tipo de resposta é viver bem. Ela percebe que perdeu, mesmo sem você ter dito uma palavra dura, mesmo sem você ter fechado portas. Você apenas deixou de empurrar, de mendigar, de carregar nas costas uma relação onde o peso nunca foi dividido. E agora ela sente que talvez, só talvez, você esteja feliz sem ela. E essa possibilidade, para a mulher que sempre se sentiu segura da sua presença, é insuportável. Ela pode até tentar voltar, pode dizer que está diferente, que pensou melhor, que precisa de você, mas você já não ouve com os mesmos ouvidos. Você não reage com o mesmo coração, porque agora você escuta com discernimento, com experiência, com uma serenidade que vem de quem já sofreu o suficiente para não se iludir mais com palavras soltas. Você olha para ela com ternura, sim, mas com um tipo de ternura que também sabe dizer não, que também sabe dizer agora não serve mais, que também sabe proteger o homem que você se tornou da dor que você já conheceu. E essa clareza assusta, porque você não precisa mais dela. E isso é exatamente o que faz ela te querer de novo. Mas você agora quer mais do que desejo, quer verdade, quer equilíbrio, quer presença real. E se ela quiser participar disso, terá que vir inteira, porque você já aprendeu, da pior forma, que amar alguém que não está pronto é a forma mais lenta de morrer por dentro. Ela começa a se lembrar do início, quando tudo era leve, simples, cheio de pequenas conexões que ela não valorizou. Quando você a escutava com atenção até nas banalidades, quando sorria mesmo diante do desinteresse dela, quando fazia planos mesmo percebendo que ela ainda não estava pronta para sonhar junto. E agora essas lembranças voltam como feridas abertas. Porque tudo o que antes parecia normal, cotidiano, garantido, se transformou em um vazio que ela não sabe preencher. Mas o mais cruel para ela não é a ausência da sua presença, é a presença da sua ausência. Porque você ainda está lá, ou pelo menos parece estar. Mas está diferente, está leve demais, está distante demais, está inteiro demais. E isso a sufoca, porque ela sabe que é tarde demais para fingir que nada aconteceu, mas cedo demais para admitir que errou. E o orgulho agora é o maior inimigo dela. Você não diz nada, apenas vive. Você a cumprimenta com respeito, mas não com entusiasmo. Você repara, mas não elogia. Você responde, mas não prolonga. E essa neutralidade elegante, essa distância madura, essa ausência de necessidade, a consome. Porque antes bastava um gesto mínimo para te ter por inteiro. Agora, mesmo com esforço, ela sente que você está inacessível, não por maldade, mas por crescimento. E esse crescimento não veio fácil. Veio depois de noites em silêncio, depois de 1000 pensamentos repetitivos, depois de ensaiar diálogos que nunca aconteceram, depois de tentar entender o que deu errado, onde foi que você perdeu a si mesmo tentando não perdê-la. E quando finalmente entendeu, algo dentro de você se reorganizou. E o que emergiu não foi um homem frio, foi um homem firme. Um homem que já não confunde amor com insistência, que já não se curva diante da ausência, que já não clama por retorno. Ela começa a reparar nos detalhes, no jeito como você olha para o horizonte quando pensa, no jeito como fala com outras pessoas, presente, simpático, mas sem ceder a ninguém, no jeito como seu tempo agora é ocupado com outras coisas, outras pessoas, outros silêncios. E tudo isso a empurra para um lugar que ela não queria visitar, a consciência de que perdeu, não porque você a rejeitou, mas porque com o tempo ela percebeu que você foi embora de dentro. E quando um homem vai embora por dentro, ele não volta fácil. Ela tenta entender se ainda existe espaço, se existe uma fresta, mas cada vez que tenta retomar a leveza de antes, encontra um novo você, um você mais seletivo, mais calmo, mais profundo. E isso exige dela uma versão que talvez ela ainda não construiu, porque até agora ela estava acostumada a ser o centro da atenção, mesmo sem se doar. E agora, pela primeira vez,
Percebe que estar com você exige maturidade, exige entrega, exige presença real. E essa exigência não vem de palavras, vem da sua postura, vem da sua energia, vem do silêncio entre as frases. Ela tenta reviver os momentos que funcionavam, usa palavras que um dia te quebraram, tenta manobras que um dia te puxaram de volta. Mas agora, nada funciona, porque o homem que já entendeu o próprio valor é imune à manipulação. Você não reage mais com dor, reage com paz. E essa paz, para quem viveu se alimentando da sua inquietação, é insuportável. Você não nega que sente, mas também não se permite regredir. Você pode amá-la sim, mas agora ama com limites, ama com critério, ama com discernimento. Você já não se contenta com migalhas emocionais, já não se dobra por ausência, já não mendiga atenção. Você olha, e o olhar diz: se quiser vir, venha inteira, porque eu não aceito mais metade. E ela sente. Sente que, por trás da sua calma, há um aviso silencioso. Uma linha que, se cruzada de novo, será definitiva. Uma chance que, se for desperdiçada, não se repetirá. E isso a consome. Porque, pela primeira vez, ela não tem mais o controle. E se quiser te reconquistar, terá que fazer o que nunca fez. Assumir vulnerabilidade. Dizer a verdade. Descer do pedestal. Tocar a própria culpa. Mas você não exige isso. Você não cobra, você apenas segue. E isso, para ela, é o maior teste. Porque agora, tudo depende dela. Depende de se refazer, de se reconstruir, de reconhecer a perda sem disfarce. E poucas mulheres estão prontas para isso. Porque isso exige coragem, exige humildade, exige amor real. Você, por sua vez, não espera mais. Não com amargura, mas com serenidade. Você entendeu que o amor verdadeiro começa em você. E se ela quiser fazer parte disso, terá que vir com as mãos vazias e o coração cheio, porque você já deu demais, já esperou demais, já amou sozinho demais. E agora, tudo mudou. Ela começa a ver em você aquilo que demorou demais para enxergar. Não o homem que cedia, que esperava, que se moldava aos humores dela, mas o homem que, mesmo tendo oferecido tudo, decidiu recolher. Decidiu silenciar, decidiu ficar em pé, mesmo que isso significasse ficar só. E isso para ela é um susto, porque você nunca foi de ir embora, nunca foi de desistir fácil. Sempre foi você quem segurava a ponte, mesmo quando ela já havia parado de atravessar. Agora, ela anda com um nó na garganta. Sente como se algo tivesse escapado por entre os dedos e não há como pegar de volta. Anda com o celular na mão, olhando as conversas antigas, tentando encontrar uma brecha onde você ainda estava ali por inteiro. Lê suas palavras com outro coração. Um coração que finalmente está doendo por reconhecer o valor de algo que desprezou sem perceber. Porque as 5 coisas que você começou a fazer, essas mudanças sutis e firmes, gritam para ela uma verdade que não tem mais como negar. Você foi, não com escândalo, mas com maturidade. Não com ódio, mas com lucidez. Você começa a se importar com o que realmente importa. Começa a cuidar do corpo, da mente, do seu espaço. Retoma projetos antigos, volta a se ouvir, a sorrir, a construir sozinho o que antes você queria construir com ela. Não porque desistiu do amor, mas porque cansou de amar por 2. E quando um homem para de carregar sozinho a relação, a mulher que achava que sempre teria ele ali, começa a sentir a ausência com o peso de 1000 ausências. Ela começa a lembrar das vezes que você tentou conversar e ela ignorou, das vezes que você pediu para ser ouvido e ela zombou, das vezes que você se abriu e ela te fechou com frieza. E agora, ela entende, porque agora você não fala mais, não se abre mais, não busca mais. E esse silêncio é ensurdecedor. Você se tornou uma lembrança viva, um fantasma emocional que ainda está por perto, mas já não toca, já não pede, já não vibra por ela. E isso fere, porque ela não perdeu qualquer homem. Perdeu o homem que ela mesma criou, com os testes, com os descasos, com os jogos que ela achava que você nunca teria coragem de largar. Mas você largou, não por fraqueza, mas por força. A força de quem sabe que amar também é saber ir, também é saber parar, também é saber se proteger de quem não sabe te guardar. E agora, ela precisa lidar com um novo tipo de realidade. Você está feliz. Não aquela felicidade forçada de redes sociais.
mas aquela que se sente no olhar, na pele, na forma como você respira. E isso para ela é insuportável. Ela tenta te provocar, tenta postar indiretas, tenta usar ciúmes, tenta te fazer voltar ao desequilíbrio, mas você não responde. Você não sente mais necessidade de provar que vale. Você já entendeu que seu valor não está no retorno dela. Está na forma como você decidiu viver depois que ela falhou com você. E isso a desarma, porque você não está lutando. Está fluindo, está indo. E tudo que flui sem tentar segurar, carrega consigo um poder imenso. O poder de mostrar que você é inteiro, que você não precisa de ninguém para ser pleno, que você não vai se perder mais por amor algum. E esse tipo de postura é impossível de ser ignorado. Ela olha para você agora com olhos diferentes, olhos de quem não sabe se ainda pode entrar, de quem não sabe se ainda tem lugar, porque você não fala, você não expulsa, mas também não convida mais. Você está onde sempre quis estar, no seu centro, e esse centro não gira mais ao redor dela, gira ao redor da sua essência, e isso muda toda a dinâmica. Você não guarda mágoa, mas guarda lembrança. E a lembrança é suficiente para saber até onde você pode ir sem se perder. E ela sabe que se quiser tentar de novo, terá que vir outra. Não com presentes, não com discursos, mas com verdade, com presença, com humildade. Porque agora, você é o homem que ela achou que poderia moldar, que poderia adiar, que poderia testar. Mas que agora, não volta. Não sem propósito, não sem reciprocidade, não sem alma. E é esse homem que, sem gritar, sem exigir, sem suplicar, fez ela sentir que já te perdeu. Porque no fundo, você não se afastou. Você só se reencontrou. E quando um homem se reencontra, ninguém mais tem o direito de desequilibrá-lo. Agora ela sabe. Sabe que não é mais a mesma coisa. Sabe que algo entre vocês dois partiu, mesmo sem estardalhaço, mesmo sem brigas, mesmo sem aquela última conversa que encerra o capítulo com ponto final. Porque você não encerrou a história com palavras. Você encerrou com presença, com ausência, com aquilo que mais impacta um coração que achava que tinha domínio. A sua indiferença serena, a sua leveza que antes era dela e agora é sua. Ela sente. Sente no peito, na pele, nos silêncios que antes estavam cheios de expectativa e agora estão cheios de maturidade. Ela sente na forma como você olha o mundo e não a procura mais com os olhos. Ela sente quando passa por você e o seu cheiro não vacila, quando fala com você e sua voz não oscila, quando testa e você não reage. E é aí, nesse momento, que ela entende o que nunca quis aceitar. O homem que ela tratou como certeza agora se tornou possibilidade. E uma possibilidade que talvez nunca mais se repita, porque a sua transformação foi invisível por fora, mas cataclísmica por dentro. Você não mudou o corte do cabelo, você não mudou o tom da voz, mas mudou tudo o que sustentava o homem que antes dizia sim, para o que hoje você olha e diz, não mais. E isso marca, isso grava, isso destrói o controle emocional que ela achava que sempre teria sobre você. E agora, mesmo que ela tente te reconquistar, você não volta com o mesmo coração. Você pode amar sim, mas agora é um amor lúcido, um amor sem grilhões, um amor que observa antes de mergulhar. E se mergulha, não o faz como fuga, mas como escolha. E isso é raro, isso é valioso. Isso é o que torna o seu silêncio mais eloquente do que qualquer discurso. Você não diz que ela te perdeu, mas tudo em você mostra. Você não fala que não volta mais, mas tudo no seu jeito de seguir em frente deixa claro. E isso é a maior resposta. Porque quando um homem amadurece ao ponto de não precisar de frases de efeito para marcar uma separação emocional, ele atinge um poder que nenhuma mulher esquece. E ela sabe. Sabe que te perdeu no dia em que você parou de tentar. Sabe que te perdeu quando você passou a dormir bem mesmo sem mensagens de boa noite. Quando começou a sorrir por motivos que não tinham mais nada a ver com ela. Quando passou a se priorizar sem culpa. Quando deixou de esperar. Ela te perdeu, não porque você a puniu, mas porque você se curou. E ninguém prende um homem curado com os mesmos truques que prendiam o homem ferido. Você agora é a lembrança que aperta, o arrependimento que pesa, o espelho que confronta. E o pior, você não fez isso por vingança, fez por amor próprio. E esse tipo de mudança não se desfaz, não se manipula,
não se recupera com palavras. Ela só tem uma escolha: se quiser voltar, crescer. E crescer dói, porque exige que ela reconheça que entre os dois, quem mudou o jogo foi você. E essa dor, ela vai carregar, porque enquanto você avança, ela permanece tentando decifrar onde foi que te perdeu, quando na verdade você sempre esteve ali, só esperando ser visto. E agora, não espera mais.